Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus junto com você. Nesse domingo, nós já tivemos um culto às 9 horas, presencial. Pastor Rafael esteve pregando. Logo mais às 19 horas, Pastor João estará ministrando a palavra de Deus. E eu quero encorajar você a partir de outubro, frequentar os nossos cultos presenciais. A partir de outubro nós estaremos retomando o culto das terças-feiras de tarde, as consagrações às sextas-feiras de manhã. A juventude já vai se reunir nesse último sábado, presencialmente, lá na igreja. Nós estaremos domingos, agora, às 10 horas da manhã. Vamos sair desse horário de 9 horas e vamos para 10 horas. Por quê, queridos? Porque o culto de 9 horas da manhã está chegando no limite do que nos é permitido de número de pessoas. Então, se nós passarmos, nós vamos para 10 horas, e se nós começarmos a passar do limite, nós temos a opção de reabrir o culto das 8 horas também. Mas primeiro nós vamos começar em outubro, o culto das 10 horas, o culto será às 10 horas da manhã, não mais 9, pensando na possibilidade de mais na frente a gente reabrir o das 8. E também em outubro nós vamos voltar a ter presencialmente o culto das quartas-feiras às 7h30 da noite, às 19h30. Vamos nos esforçar em todos esses cultos, fazermos cultos de 1h30, ou seja, os de quarta-feira, 19h30, terminando 9 horas, os de domingo de manhã, às 10, terminando às 11h30, à noite, às 19h, terminando às 8h30. Então, estamos nos adaptando. Esse culto online, o nosso desejo é que esse online se torne diretamente da igreja. Talvez algum desses cultos nós vamos suspender e vamos ficar fazendo só diretamente lá da igreja, ou seja, o culto presencial vai ser transmitido ao vivo, tá bom? Para você ir já idealizando aí, organizando o que é que você vai fazer. Deus é muito bom. Damos graças a Deus que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos permitido continuar, Deus tem nos permitido prosseguir, e nós somos gratos. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, nós temos conseguido fazer o que temos que fazer. Nossa gratidão a Deus, ao pastor João, ao pastor Rafael, Maria José, as mulheres que têm ajudado, a juventude, Fernando Rosa, todo mundo trabalhando, o professor Wellington, o pastor Rafael, na Escola Raiz. As coisas estão funcionando, as coisas estão indo, né? Não estamos nos acomodando, estamos fazendo o que está ao nosso alcance. E a palavra de hoje de manhã para você, ela é também um desafio, porque está no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos de 11 a 16, é aquele chamado de Gideão, um texto da palavra de Deus muito rico. Então eu vou ler, você pode me acompanhar aí na tela. Juízes 6, do versículo 11 a 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco,
por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, da sua palavra, venha aplicar essa palavra aos desafios que cada um de nós estamos enfrentando. A palavra, ela gera fé e a fé promove movimento que traz resultados para as nossas vidas. Eu agradeço, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos nós já relutamos com alguma coisa que nos pediram para fazer e nós não queríamos fazer. E aí nós arranjamos desculpas, nós arranjamos justificativas para não fazer, porque nós não queríamos fazer aquilo. Então nós rejeitamos, né? Recuamos. Nós não queríamos fazer aquilo que estavam nos pedindo. E por incrível que pareça, a palavra de Deus tem vários homens de Deus que relutaram com Deus, que resistiram a Deus, que tiveram dificuldade em aceitar o que Deus estava pedindo deles. E nós temos exemplos, Moisés deu desculpas, Jeremias deu desculpas, Jonas, até Natanael, que veio se tornar um dos apóstolos de Jesus, ele a princípio relutou, de Nazaré, será que de lá sai alguma coisa boa? Então nós temos vários homens de Deus que eles relutaram em fazer aquilo que Deus pedia. E um deles, um bom exemplo para nós, é Gideão. Ele relutou em aceitar o chamado de Deus. Por quê? Porque ele tinha medo, ele tinha incertezas, ele tinha inseguranças, ele se julgava incapaz, ele se julgava despreparado. Israel vivia uma situação desesperadora que já vinha se esticando há muito tempo. O povo estava isolado, o povo estava escondido nas covas, nas cisternas, nas cavernas. Por quê? O povo estava fugindo dos medianitas, porque os medianitas, quando atacavam, eles saqueavam, eles roubavam, eles matavam. Eles eram um exército cruel, poderoso. E o povo de Israel, por causa disso, vivia escondido, vivia nos buracos, nas covas, nas cisternas, se escondendo disso. E quando o anjo do Senhor foi ao encontro de Gideão, para que o anjo foi ao encontro de Gideão? Porque Deus queria mudar aquela situação. Deus queria agir em favor de Gideão e Deus queria agir em favor do povo de Israel que estava clamando, que estava pedindo ajuda. Mas Gideão estava malhando trigo num lagar. Lagar, querido, é um lugar onde se pisava uvas. Não se pisa uvas, né? Lagar, em geral, é uma cova cavada numa pedra, numa rocha. Às vezes ela é quadrada, às vezes ela é redonda. É um lugar fechado. Quer dizer que Gideão estava ali escondido, num lugar, fazendo uma coisa que não se fazia naquele lugar. O trigo, quando se malhava a céu aberto, para o vento levar a palha e ficar o trigo. Então ele estava ali, se omitindo, se escondendo, oculto. Se alguém lhe perguntasse, por que você está aí, Gideão?
malhando trigo dentro de um lagar, ele diria: eu estou aqui porque eu não posso. Eu não posso malhar o trigo a céu aberto. Eu corro risco. Eu tenho medo. Se vieram ataques dos midianitas, eu não vou dar conta deles. Eu não vou estar preparado, habilitado para enfrentar os midianitas. Então eu estou fazendo o que eu estou fazendo escondido, para que ninguém veja. Talvez alguns de nós hoje, querido, como Gideão, também estejamos perguntando, porque Gideão mais na frente ele perguntou, né? Por que às vezes Deus deixa as coisas chegarem ao ponto que elas chegam? Por que às vezes Deus deixa as situações ficarem insustentáveis? De você dizer: meu Deus, como é que as coisas puderam chegar a esse ponto? E essa pergunta com porquê é uma pergunta errada. Não é por que Deus deixa às vezes as coisas chegarem a esse ponto. É para que Deus deixa as coisas chegarem aonde elas chegam. Talvez você nesses dias está me perguntando para Deus por quê? Por quê? Não é por quê. Para que Deus está permitindo que as coisas cheguem a esse ponto? E aqui, querido, olhando para a vida de Gideão, a gente descobre algumas coisas também a nosso respeito. Deus deixou as coisas chegarem a esse ponto para Israel, e mais precisamente para Gideão descobrir coisas que ele não sabia a seu próprio respeito. Deus, às vezes, deixa algumas situações chegarem aonde chegam na nossa vida para nós descobrirmos coisas a nosso respeito que nós não sabemos, que nós não vemos, que nós não enxergamos, que nós não temos consciência. Aquela situação toda de Israel vinha a favor de Israel, vinha a favor de Gideão, vinha para colaborar com o propósito que Deus tinha com a vida de Gideão, com que uma missão de vida que Deus tinha para a vida de Gideão, um propósito de vida que Deus tinha para a vida de Gideão, para Israel. Só que Gideão não via nada disso, Gideão não enxergava nada disso. Pelo contrário, o que Gideão enxergava era só medo, incerteza, insegurança, se sentia despreparado, se sentia incapaz, se sentia menor. Quando o anjo disse para ele: o Senhor está com você, homem valente, nessa versão que nós lemos diz exatamente: o Senhor está com você, homem valente. Na mesma hora, Gideão recuou. Ele tinha vários motivos para rejeitar esse chamado, para rejeitar esse propósito que Deus tinha com a vida dele, para rejeitar essa missão que Deus estava trazendo para ele. Ele, na mesma hora, rejeitou, recuou. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Quantas pessoas nesses dias dizendo isso? Se Deus está conosco, por que Ele tem permitido tudo isso que tem acontecido? Na cabeça de Gideão, Deus tinha abandonado o povo de Israel. Deus já tinha feito muitas bênçãos na vida de Israel. Eles tinham muitas histórias para contar dos livramentos de Deus, mas no momento, para Gideão, na cabeça dele, Deus tinha abandonado eles, entregado eles nas mãos dos midianitas. Aí o anjo se vira para Gideão, quando Gideão ele recuou: vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Quer dizer que, por pior que Gideão se sentisse, por pior que ele se achasse, por pior que ele pensasse a seu próprio respeito, Deus viu que ele tinha força. Ou seja, ele tinha força.
Só que ele não sabia que ele tinha força. Pelo contrário, ele tinha muitas dúvidas a respeito da sua própria pessoa, a respeito de Deus, a respeito de muitas coisas. E o mesmo que aconteceu com Gideão acontece conosco. Às vezes Deus permite umas situações, Ele organiza algumas coisas aonde Ele quer nos mostrar verdades que nós não vemos na nossa vida, realidades na nossa vida, quer nos levar a tomar uma consciência, quem somos nós em Cristo Jesus, qual é a vitória que Jesus obteve na cruz do Calvário para nós, mas nós às vezes, diante dos desafios, diante dos midianitas, diante dos problemas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não consegue enxergar fé no nosso coração, convicção, certeza, confiança. Pelo contrário, a gente só vê medo, a gente só vê insegurança, a gente só vê incerteza, a gente se acha fraco, a gente se acha menor, a gente se acha que não tem condições de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Quando o anjo falou, vai nessa tua força, ele arranjou, Gideão arranjou mais desculpa ainda, mais motivos para renegar tudo aquilo, para não acreditar no que é que Deus estava falando. Ele disse para o anjo, como, meu senhor? Ele não via meios dele enfrentar os midianitas, ele não via meios, de que forma, de que jeito, com que recursos, com que condições, como é que eu vou lidar com esses midianitas que são cruéis, são violentos, são agressivos. Eu não vejo em mim capacidade de lidar com essa situação, eu não vejo em mim capacidade, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade. Minha família é pobre. Eu sou o menor na casa dos meus pais, ou seja, ele se sentia sem condições de enfrentar aquele desafio que Deus estava trazendo. Era como se ele dissesse, eu só sirvo para esse trabalho aqui, esse trabalho pequeno, esse trabalho menor. Eu só sirvo para fazer isso que eu estou fazendo, escondido, oculto, sem ter visibilidade nenhuma, porque eu sou pequeno, eu sou menor, eu não tenho condições de alcançar algo grande, de realizar algo que mude uma situação, de realizar algo que venha a fazer diferença. Não, eu sou pequeno, eu sou menor, eu não tenho valor, eu sou pobre, eu não tenho recursos, minha família não tem condições, tudo que eu tenho não tem valor, é pequeno. E aí o Senhor outra vez repetiu, nós temos uma sorte, querido, nós temos um Deus insistente, persistente. Ele não desiste de nós. Ele, quando tem um propósito com a nossa vida, ele insiste. Ele insistiu com Moisés, ele insistiu com Abraão, ele insistiu com Jeremias, ele insistiu, até Jesus insistiu com Pedro. Nosso Deus é um Deus insistente. E aí o Senhor disse para ele, outra vez, já que eu estou ao seu lado, é Deus falando com ele, era o anjo, mas era Deus falando, já que eu estou ao seu lado, vai nessa tua força para derrotar os midianitas. E aí aqui nós vemos um paradoxo, um conflito, uma contradição que acontece com a gente. Estávamos falando aqui outro dia disso. Entre aquilo que Deus queria fazer na vida de Gideão, através da vida dele, o que Deus queria fazer em Israel, o que Deus queria fazer com os midianitas, não é? Há um paradoxo aqui entre o que Deus queria fazer e aquilo que Gideão acreditava. E aquilo que Gideão cria, naquilo que ele acreditava até a seu próprio respeito. Presta atenção que isso acontece comigo, acontece com você.
Às vezes, a visão de Deus na situação que você está vivendo é uma. A nossa visão é outra, totalmente oposta. Deus quer te levar para o mais e a gente está olhando para o menos. Deus quer nos dar uma grande vitória, mas a gente está olhando para a derrota. Deus quer trazer uma grande cura, mas a gente está olhando para a força da doença. Deus via em Gideão um valente, alguém que tinha capacidade de fazer o que Deus estava mandando que ele fizesse, que ele enfrentasse os midianitas, que ele mudasse essa situação. Só que Gideão, queridos, a nossa cara se via menor, se via incapaz. Às vezes, querido, para Deus fazer o que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos lidar com essas crenças negativas que nós temos a nosso próprio respeito, a respeito das circunstâncias que estamos vivendo. Nós precisamos lidar com as nossas crenças limitantes, crenças que nós temos até o nosso próprio respeito. Talvez você esteja me ouvindo e você está ouvindo essa palavra e aí dentro de você já está rebatendo. Eu não tenho condições de sair disso que eu estou. Eu não tenho condições de virar essa mesa. Eu não tenho condições de mudar esse jogo. Eu não tenho condições de virar isso que eu estou vivendo, mudar isso que eu estou vivendo. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho habilidade. Eu acho que eu não tenho nem fé. Eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo. Deus estava falando, vai nessa tua força, homem valente. E ele, quem sou eu? Eu sou o menor, sou o mais pobre, minha família é isso, eu não tenho recurso. Gideão fez, queridos, o que nós fazemos. Às vezes Deus está falando conosco, Ele quer mudar a situação, Ele quer virar esse jogo, Ele quer fazer coisas novas acontecerem, mas nós estamos presos a crenças negativas, crenças pessimistas, crenças limitantes, às vezes até em função de coisas que nós vivemos, em função de coisas que nos falaram, em função de coisas que nos disseram. Talvez tenha alguém aqui que está ouvindo essa pequena mensagem e está dizendo aí, eu não posso, eu não tenho condições para enfrentar isso, eu não tenho condições de aguentar, de prevalecer sobre isso. Talvez você está dizendo, eu não posso, não tenho força, não tenho capacidade para lidar com isso. Olha só, se Deus está permitindo esse desafio chegar agora, é porque você tem força. Se Deus está permitindo essa situação chegar nesse momento, é porque você tem força para virar isso, você tem fé, você tem condições para mudar essa situação. Por que você tem força? Porque Deus vê em você muito mais do que você está vendo. Deus vê em você muito mais do que você está enxergando. E Deus, Ele está permitindo essa situação, não é para ir contra você, é para agir. Esse desafio vem a seu favor, para colaborar para o bem, para o propósito que Deus tem com a tua vida, com a missão que Deus ainda tem para a tua vida, para aquilo que Deus ainda quer realizar na tua vida e através da tua vida. Mas uma coisa que a ficha tem que cair, querida, é que Deus não faz tudo. Deus não faz tudo. Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Mas quem tem que enfrentar os midianitas? Somos nós. Quem tem que sair do buraco da acomodação, do conformismo, do negativismo, do pessimismo? Quem é que tem que sair desse lagar de lamentações, dia e noite reclamando, dia e noite reclamando, dia e noite reclamando? Quem é que tem que sair? Você, eu, nós é que temos que sair. Quem tem que mudar esse discurso? Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho preparo, eu não tenho habilidade. Quem tem que mudar? Deus quer fazer, Deus pode fazer, além do que você imagina, não é? Deus pode fazer muito mais do que você imagina.
Mas às vezes, quem é o obstáculo? Nós não cremos, não acreditamos, eu não posso, eu não tenho condições, o meu trabalho tem que ser esse trabalhinho michuruca que eu tenho mesmo aqui, escondido, medíocre, é isso que eu sou, dá para mim fazer, não dá para mim aspirar uma coisa maior, não dá para mim querer uma coisa mais ampla. Às vezes nós ficamos, e aí Deus fica como que esperando. E um bom exemplo para nós, que nos dá ânimo, né, encorajamento, é Davi, queridos, quando se viu diante de Golias. E ali Davi nos ensina algo. Ele disse assim: Deus já me livrou das garras de um leão e das garras de um urso. Ou seja, eu já tive forças para me livrar de um leão e já tive forças para me livrar de um urso. Deus vai me livrar das mãos também desse filisteu, que era Golias, que estava desafiando Israel. E aqui, queridos, a gente aprende como é que a gente se livra dessas crenças negativas. Vai dizer que você não tem? Crenças negativas a seu respeito, pessimistas, às vezes uma autoimagem negativa, pensa o pior de você mesmo. Como é que a gente se livra dessas crenças negativas, limitantes, que paralisam a nossa vida, que nos fazem repetir o mesmo do mesmo todo dia, escondido, com medo, não é? Vivendo num lagar de lamentações. Está lá no lagar pisando, malhando o trigo, mas se lamentando, reclamando da vida. Nada na minha vida deu certo, tudo na minha vida deu errado, eu nunca consegui ser nada, eu nunca consegui fazer nada, eu nunca consegui chegar a lugar nenhum, sempre foi assim com a minha vida, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Como é que a gente se livra disso, querido? Onde é que está a solução? Davi nos dá a solução, querido. Se lembre das garras do que Deus já te livrou. O que você já venceu antes, que tinha o poder para acabar com a tua vida, tinha o poder para te destruir, tinha o poder até para te matar, era para você nem estar mais aqui. Tanto sofrimento, tanta dor te trouxe, tanta infelicidade, tanta tristeza, tanto desespero de alma, mas você deu conta, você sobreviveu. Você superou. Então, em vez de ficar lembrando das infelicidades, lembra das felicidades. Lembra do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já te livrou, do que Deus já te tirou. Creia. Lembra? Não é só você acreditar, é você, peraí, Deus já me livrou disso, Deus já me livrou daquilo, Deus já me livrou. É assim, queridos, que a gente se livra dessas crenças negativas, pessimistas, que Gideão é um exemplo. E ele continua com o rosário deles, podemos dizer assim, para frente, reclamando, mas se Deus, me dá um sinal. E Deus deu muito trabalho. Deus teve muito trabalho para convencer Gideão do que ele queria fazer na vida de Gideão. E às vezes o Espírito Santo ele tem que insistir muito naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Então, eu volto a dizer para você, já finalizando, Deus não faz tudo, não. Deus faz a parte dele, mas quem tem que enfrentar o que tem que ser enfrentado sou eu. Quem tem que sair desse lagar de lamentações, de reclamações, de queixas, de murmurações, sou eu. Quem tem que mudar o meu discurso sou eu. E quem tem que enfrentar o que tem que ser enfrentado com a força que eu tenho, mesmo que eu acho que não tenho, se Deus está trazendo essa palavra para você, se você, por acaso, veio parar na frente desse celular, desse computador, seja do que for, para ouvir essa palavra, é porque Deus está vendo em você força para você vencer essa situação que está te derrubando, mudar essa situação,
fazer uma obra na tua vida e através da tua vida. E Deus está do seu lado para isso acontecer. Então, queridos, que nós tiremos esse ensinamento dessa palavra, não é? Olhemos para Gideão, o que ele fez, olhemos para Davi, o que Davi fez. Por fim, Deus cumpriu o propósito dele na vida de Gideão e Deus também cumpriu o propósito dele na vida de Davi. E assim Deus quer fazer na sua vida também. Talvez você esteja diante de desafios que você diz, eu não posso, eu não dou conta disso, como diz os mineiros, né? Eu não dou conta disso, não tenho jeito para, não tenho forma, não tenho como enfrentar. Meu irmão, Deus está do seu lado. E se Ele está do seu lado, seja valente, seja corajoso, tenha força, tenha ânimo, enfrente o que você tem que enfrentar, porque quem vai te dar a vitória é o Senhor. Ele dá a vitória, mas quem faz tudo para chegar na vitória, né? A nossa parte, Deus não faz tudo. Dinheiro não cai do céu, dinheiro cai com trabalho. Não é mesmo? Então, faça a sua parte, porque o resto, quem faz é o Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você que talvez, como eu disse exatamente aqui, né? Você esteja dizendo, eu não tenho condições de lidar com isso. Eu não sei mais o que fazer, está escondido, está acomodado, está vivendo num lagar de lamentações, sempre reclamando. Eu quero orar por você. A parte de Deus, Deus vai fazer. A sua parte, quem faz é você. É responsabilidade sua. Pai querido, queremos te agradecer por essa palavra que nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá força. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está ao nosso lado. O Senhor é um Deus que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário para que hoje nós vivamos uma vida graças à obra perfeita e completa de Jesus. O Senhor nos reveste do Espírito Santo a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê força e coragem para enfrentar o que precisamos enfrentar para que o teu propósito se cumpra. Se o Senhor está permitindo essas coisas chegarem à nossa vida, é porque o Senhor vê que, com fé na obra de Jesus, graças à presença e o poder do Espírito Santo, nós temos condições de enfrentar isso e sermos vencedores e vermos o teu propósito se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Eu oro, Pai, por aquele que talvez hoje viva debaixo de medo, debaixo de pânico, assustado, escondido, com medo de sair de casa, de medo de botar o pé na rua, o medo de receber até alguma coisa na sua casa. Ó meu Pai, livra essas pessoas desse medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, meu Pai, dá força a ele para enfrentar o que ele tem que enfrentar, para que ele veja as tuas vitórias na vida dele. Eu abençoo a vida dele, abençoo a sua casa, abençoo a sua família e te agradeço por esse momento que nós tivemos nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Lembre-se disso. O que é de Deus, Deus vai fazer. Agora, o que pertence a mim, é da minha responsabilidade, sou eu que tenho que fazer. Então, Deus me dá força, Deus me dá vigor, Deus me dá ânimo, mas quem tem que fazer as coisas sou eu. Eu é que tenho que sair do buraco. Eu é que tenho que sair de onde eu estou escondido, da acomodação. Eu é que tenho que sair da reclamação, da lamúria e colocar um novo discurso. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu quero que você tenha um final de domingo abençoado, um resto de domingo abençoado, se você está no domingo, se é outro dia, que Deus te abençoe da mesma forma e que você tenha coragem de chegar na nossa igreja, na Rua do Catete 80 e participar dos cultos presenciais. Domingo que vem, pela última vez, no domingo pela manhã às 9 horas
E a partir do outro domingo, que já é a Santa Ceia de outubro, nós estaremos às 10 horas da manhã. Hoje você ainda pode chegar à casa de Deus às 19 horas. Que você tenha um resto de domingo abençoado e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço para você. Fique na paz.